Premanandi Hari. Haribo. And Jai Saprikashishi Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundaju, the deities of Guru Maharaj in Navadip Sri Chaitanya Saraswat Mat. Jai. Jai. And Jai Navadip Ki Jai, Shri Navadip Ki Jai. The place where love of God is being distributed is Navadip, Navadip Dham. So, we are happy to be with you. Today is Saturday. And Saturday, we have with us Chintamani, the devotees, Chintamani Devi Dasi. I saw Ananda Leela somewhere. Ananda Leela, yes, I see you there, silhouetted. Ananda Leela Didi and Sri Hari Prabhu and all prospective, sincere seekers. My obeisances and respect to you all. Vanchakalpatarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo, namo namo. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, o Maharaj ofereceu as reverências a todos, né? Ele citou os devotos presentes e ofereceu as reverências a todos os buscadores sinceros que estão aqui reunidos hoje. Antes ele tinha falado, né? Cantado as glórias sempre dos nossos mestres espirituais e falado sobre Navadvip Dham, que é onde fica a sede da missão e é o lugar de onde se distribui o amor divino para todo o mundo. Yes, please do remind me if I forget that we need translation to Portuguese. Ele agora pediu para eu lembrá-lo, se por acaso ele se esquecer, que a gente precisa de tradução para o português. So my question to you, Shri Hari, before was, I thought perhaps maybe you would be having some different program today with the Vyasa Puja, appearance day of Trivikram Maharaj. But if not a separate program, we are happy to mention a few things, of course, in glorification. Of course. I even talked to him before, and he was, of course, in a very awkward position, as usually he is in this day, which I consider is a very good qualification. I was talking to him that if someone feels really comfortable about that, then something is not right. And then we were just laughing a little bit, but of course it's important to remember that. And now I will say a few things about him, and I would love if you would say some things about him as well. I think it's important for us to remember him today. Happily. So please do so, and then just let me know and I'll... Ok. Pessoal, então eu estou conversando aqui um pouco com o Madhusudan Maharaj, porque hoje é uma das datas, né, que a gente, né, lembra de alguém importante na nossa missão, que é Srila Bhaktivijay Trivikrama Maharaj, que é o responsável pela perna brasileira da missão. Ele é o monge brasileiro da missão, ele é alguém que dedicou a vida toda, né, desde antes dos 20 anos de idade, ele já é um cara dedicado a esse caminho espiritual. E é uma personalidade bastante única, assim, né? Um cara que, para quem conhece, ele é uma pessoa extremamente sincera e transparente. E sempre que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a personalidade dele, isso tem muito a ver com o quanto ele é sincero e transparente. Então, eu estava conversando com ele mais cedo, né? Eu liguei para desejar as felicidades pelo Vyasa Puja e ele fica super envergonhado. Ele me falou que quando era só aniversário, ele já achava suficientemente constrangedor as pessoas se reunirem, fazerem um bolo e cantarem em sua homenagem, né? Ele falou que isso já era para ele altamente constrangedor. E depois que virou Vyasa Puja, né? Essa celebração de um guru, aí ele acha mais constrangedor ainda. E para ele é uma data que ele às vezes tenta se esconder de tanta vergonha que ele passa. Mas aí eu falei para ele que eu, na verdade, considero uma grande qualidade a pessoa se sentir assim quando ela está sendo glorificada, que seria muito estranho acontecer o contrário, a gente ter alguém nessa posição se sentindo super à vontade e feliz de todos estarem em volta dele, glorificando a posição dele naquele momento. Eu, inclusive, me lembrei de uma vez
que foi a primeira vez que teve essa celebração lá no Ashram, em Campos do Jordão, quando ele foi colocado nessa posição. E aí tinha uma hora que as pessoas tinham que pegar um punhado de flores e oferecer aos pés dele, né? Assim é o ritual. E na falta de alguém para ensinar ali todo mundo na hora, ele falou, olha, pessoal, agora é o seguinte, vocês têm que pegar um punhado de flores e oferecer aos pés do guru, que no caso sou eu. Ficou super envergonhado de se colocar nessa posição, mas na verdade a gente tem que lembrar que não foi ele que se colocou nessa posição. Quem o colocou nessa posição foi Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Então, a gente está tentando, né, seguir as instruções e oferecer sempre o melhor que a gente pode para essas grandes personalidades. Então, o Trivikram Maharaj, alguns aqui já o conhecem, né? Ele mora no Krishna Shakti Ashram, lá em Campos do Jordão, no Seva Ashram de Campos do Jordão. Ele já veio muitas vezes para Uberlândia e eu tenho conversado com ele para, quando a gente conseguir sair desse buraco da pandemia, a gente trazê-lo de volta para cá, né? Para fazer programas aqui com as pessoas interessadas. E tem várias histórias legais, assim. Eu me lembro de uma das vezes em que ele veio aqui para Uberlândia, em que a gente conseguiu organizar para ele uma palestra numa igreja, aquela igrejinha do Rosário, que é a igreja que é o ponto, o marco inicial da cidade de Uberlândia, uma igrejinha pequena, mas histórica, né? Eu tenho essa palestra gravada, inclusive, e foi muito legal, porque o padre responsável pela igreja era um cara super aberto, assim, né? Muito legal ver alguém que vem de uma outra cultura religiosa abrindo as portas de uma igreja católica tradicional, né, para um monge falar sobre Deus, falar sobre Krishna. E foi um programa muito especial, assim, muitas, né, pessoas que são frequentadoras da igreja, né? A gente via aquelas senhoras católicas que devem rezar o terço todos os dias, se emocionaram, adoraram o programa. Foi um dos momentos mais inspirados, assim, que eu vi ao longo de todo o meu contato com todas as pessoas da missão. Aquele foi um dos momentos mais inspirados que eu já vi, foi muito legal mesmo. E o Trivikram Maharaj é essa personalidade, é um cara que tem uma potência especial e que entregou a vida dele, né, e tudo que ele acredita para Srila Govinda Maharaj, e dessa forma ele conquistou o coração de Srila Govinda Maharaj. Então é uma personalidade especial e hoje a gente se lembra dele aqui com carinho e devoção. Jai Srila Bhaktivedanta Trivikrama Maharaj Ki Jai. Jai. So Shri Hari Prabhu, by the grace of Google Translate, I think it did a good job. I mean, it definitely makes sense what it translated. So I feel I've been able to share live with you some of the things that you've said. I'm happy for that. Great, wonderful. Então, o Maharaj falou que com a ajuda do Google Translator ali, ele conseguiu captar a essência das coisas que eu falei, ele conseguiu, né, entender mais ou menos o que estava acontecendo e que ele ficou feliz por poder ouvir também ao vivo. Now I'm sitting in a chair, but the mosquitoes are eating my feet, so I'm just changing my position to try and sit with my feet covered. O Maharaj falou que ele está sentado numa cadeira, mas que os mosquitos estão comendo o pé dele. Ele está tentando ajeitar a posição dele ali para não ser mais uma refeição para os mosquitos. There are definitely mosquitoes in northern Italy, in the Vila Govinda Ashram, let me say. Então, definitivamente, há mosquitos no norte da Itália, no Ashram Vila Govinda. Ele deve dizer isso. All right. So I can just add just one or two things to that we've known Srila Bhaktivedanta Trivikram Maharaj since long ago, and his name before was Ananga Krishna Prabhu. Yeah. And so we know him from when he was Ananga Krishna Prabhu, and how Gurudev, our Gurudev, Srila Govinda Maharaj, this name you've heard so many times. He gave him sannyas and gave him the post as a leader in Brazil at first, and then before Gurudev passed away, he directly said that he will be the Acharya, a guru, there specifically for Brazil and other places, but specifically in Brazil. Oh, English, Russian, Spanish, Portuguese, okay, that'll help.
Então, né, o Madhusudana Maharaj, ele conhece Srila Trivikrama Maharaj desde muito tempo atrás, desde quando ele se chamava, na verdade, Ananga Krishna Prabhu. Eu também o conheço desde essa época, desde os anos 90. E ele recebeu essa ordem de sannyasi, esse nome de Srila Trivikrama Maharaj, do próprio Srila Govinda Maharaj. E antes de partir desse mundo, Srila Govinda Maharaj deixou Trivikrama Maharaj como o responsável pela missão no Brasil, né, o líder da missão no Brasil, e o guru, o acharya, responsável por o Brasil e pelas pessoas que se interessarem em se conectar a essa linha através dessa conexão com ele. Então, a gente pensa, poxa, tem vários gurus que dominam o idioma inglês, tem um guru que é do México, então ele fala espanhol, tem um guru que é da Rússia, ele fala russo, né? Tem gurus até na China, né? Então, alguém que fale português, né? Então, o Trivikrama Maharaj ficou com essa posição aqui no Brasil. We are hearing that what is devotional service, it is giving ourselves, giving our energy for the satisfaction of Krishna and the devotees. Então, a gente entende, a gente ouve das escrituras que serviço devocional significa oferecer a nossa vida, oferecer a nossa energia para a satisfação de Krishna e dos devotos. And when he came, when Ananga Krishna at that time came in contact, in association with Srila Govinda Maharaj, his heart told him, here I have somebody I can give everything to. E quando Ananga Krishna Prabhu entrou em contato, né, com Srila Govinda Maharaj, ele percebeu, né, aqui eu tenho algo a que me dedicar. Eu quero entregar tudo que eu tenho aqui. É aqui que está o meu lugar. And so he gave his inheritance of what was his land, his property that came to him. He gave it all in Gurudev's seva. And this is now the Krishna Shakti Ashram in Campos de Jordão. Então ele pegou tudo que ele tinha, né, que eram as terras que ele havia herdado da família dele, e ofereceu tudo aquilo para Srila Govinda Maharaj. E aquele é o lugar onde hoje é o Krishna Shakti Ashram em Campos do Jordão. And then when he received sannyas, then Srila Gurudev gave him the name Trivikram Maharaj, and Gurudev is always giving very appropriate names. E quando ele recebeu, né, a iniciação, o sannyasi, essa iniciação de renúncia, ele recebeu esse nome, Trivikram Maharaj. E Srila Govinda Maharaj sempre dava os nomes de uma maneira muito apropriada, representando bem o porquê a pessoa ia receber aquele nome. And Trivikram was an avatar, incarnation of Lord Krishna, and he begged 3 steps of land from the Lord, from Bali Maharaj. And this 3 steps of land, even though he was a dwarf incarnation, then 3 steps of land, when he stepped, his steps became so big that the first step covered up to the highest planetary systems, the second step covered the rest, everything to the edge of the universe. And then the third step, where will he place that third step? He placed that on the head of Bali Maharaj. So this idea that Trivikram Maharaj, he'd given up all family prospect, he'd given up his property, and now what else can he give up? This third step is that he's given himself entirely to Krishna, Krishna's service. Então, né, quando ele recebeu esse nome Trivikrama, Trivikrama é um nome de uma manifestação, de um avatar de Krishna mesmo. E ele aparece como um anão. E esse anão, ele tem a incumbência de reconquistar o mundo que foi roubado por Bali Maharaj, que é um grande demônio. Então, esse anão conquista primeiro a simpatia de Bali Maharaj, e aí Bali Maharaj diz que ele pode pedir o que ele quiser.
e esse anão diz que ele quer pedir apenas 3 passos de terra para ele poder habitar. E aí Bali Maharaj acha aquilo engraçado, porque é um anão, tem pernas curtas, né? Então tá bom, é claro, pode pegar os seus 3 passos. Só que quando ele dá o primeiro passo dele vai até todos os planos celestiais. O segundo passo domina o universo inteiro, todos os cantos, até o mais profundo dos mundos infernais. E ele fica sem espaço para um terceiro passo. Bali Maharaj, então, que é muito qualificado, né? A gente não está falando de um demônio qualquer, ele oferece a cabeça dele para que Vamanadeva, o Trivikrama, possa dar o terceiro passo. Então, ele se oferece em sacrifício. E dessa forma, Govinda Maharaj entendeu que o Ananga Krishna Prabhu tinha dado tudo o que ele tinha, né? Todas as terras, toda a riqueza familiar que ele havia recebido, e agora o que ele estava entregando era ele mesmo, ele estava sacrificando a ele mesmo aos pés do guru dele, de Srila Govinda Maharaj. Por isso ele recebe esse nome, Trivikrama Maharaj. So very appropriately, he gave the name Trivikrama as his name and his title as Bhakti Vijay, ever victorious in devotion. Então, muito apropriadamente, ele recebe esse nome, Trivikrama Maharaj, e o título que vem antes, né, Bhakti Vijay, Trivikrama Maharaj. Vijay é aquele que é sempre vitorioso, aquele que sempre vence todas as batalhas. And it is very rare in this world to find someone who gives actually everything that they have to Guru, to Vaishnava. It is very rare to find that. E é muito raro a gente encontrar nesse mundo, né, qualquer pessoa que utilize de fato tudo o que ela tem para o serviço ao Guru, para o serviço aos Vaishnavas, para o serviço a Krishna. And one thing we can also understand, there is never any loss by dedication. E uma coisa que a gente tem que entender, que nunca há nenhuma perda pela dedicação. And this indeed is the whole basis of what is devotional service. Everything belongs to Krishna. Once we understand everything is for Krishna, then automatically that starts a dynamo of good fortune. E a gente tem que entender que essa, na verdade, é a natureza do caminho devocional. A gente precisa compreender que tudo é para Krishna, tudo é de Krishna. Quando a gente consegue, de fato, colocar isso em prática, então começa a girar esse dínamo, né, da boa fortuna espiritual, da vida espiritual verdadeira. And so on days like this, when there's some personality, especially when a leader in the present world, when it's their appearance day, then on days like this, our gurus, they taught us, it is necessary to see the devotional nature of these personalities. Otherwise, there's some fault on our part not to do so. E nos dias em que a gente celebra, né, o aparecimento de pessoas assim, é muito importante, até para a nossa própria boa fortuna, que a gente lembre dessas personalidades e das qualidades que elas têm e da devoção que elas têm. Não fazer isso é uma falha e acarreta para a gente, né, problemas, a nossa visão fica distorcida. And actually we have a calendar, we call it the Vaishnava calendar, which has days of birthdays and disappearance days and other festival dates in it, which we observe by remembering the personalities involved. E a gente tem um calendário, né, que é o calendário Vaishnava, onde tem, né, os dias de aparições de personalidades especiais, desaparecimento também de personalidades especiais, dias especiais do calendário para festivais, e acompanhando esse calendário também a gente consegue sempre se lembrar dessas coisas, isso se mantém presente nas nossas vidas, sempre, quase sempre é um dia especial. And Srila Guru Maharaj, he told directly, he said, there are some secrets, and there is one secret of devotional service, one secret of spiritual life.
Então, o Guru Maharaj, ele costumava dizer, né, que existem muitos segredos e que existe um segredo em relação à vida espiritual. And that is that by glorifying others, especially the devotees, glorifying and recognizing their good qualities, those good qualities brush off on us also. Então, esse segredo é que, glorificando essas personalidades, né, os devotos, lembrando das boas qualidades devocionais desses devotos que entregam a vida deles, né, para o caminho espiritual, essas qualidades que a gente observa neles, essas qualidades elas se grudam em nós também e elas acabam se manifestando na gente também. Então esse é um segredo muito útil da vida espiritual. And Srila Guru Maharaj used the expression, but if we chew the faults in others, we see the faults and we keep on thinking about that, whether it's others, the materialistic people, or especially the devotees, then those faults will come to us also. We are chewing those faults and they will come to us. E Guru Maharaj ele também dizia, né, que se a gente ficar mastigando as falhas das demais pessoas, dos materialistas, mas especialmente dos devotos, daqueles que são buscadores sinceros, porque todos nós temos falhas, né? Mas se a gente ficar mastigando essas falhas, colocando a nossa atenção nelas, então essas falhas, elas também vão se manifestar em nós mesmos. And there is something good about every devotee, otherwise they will not be trying to be a devotee. E existe algo bom em todos os devotos. Caso contrário, ele não estaria tentando ser um devoto. Algo bom a gente sempre vai conseguir encontrar em alguém que está tentando ser um devoto. And as Sri Hari Prabhu was saying about him talking with Trivikram Maharaj today, yesterday I was talking with him and I said, I'll be the first. I said, maybe I'll be the first one to give you some honor and obeisances, a hug and affection for your appearance day. But he also, like Sri Hari said, he was very shy and wanting to pass the day by unnoticed. E Madhusudana Maharaj falou que ontem ele ligou para o Trivikram Maharaj na esperança de ser o primeiro a dar as glórias para ele, né, no dia do aparecimento dele, dar um abraço, mesmo que virtual. E da mesma forma que ele agiu comigo, ele também agiu com Madhusudana Maharaj, envergonhado, querendo apenas que esse dia passe rápido e despercebido. Hare Krishna. And Trivikram Maharaj is a very open person, very open. He's not pretending anything. E o Trivikram Maharaj é uma pessoa muito aberta, ele não está fingindo nada. Ele é exatamente aquilo que ele é. Ele não tem, ele é um cara, posso acrescentar, ele é um cara desprovido dessa necessidade de fazer alguma pose. And not pretending or claiming I'm a big this, big that, anything else. But I am connected with those big personalities, which is the reality in this generation and age. Então, ao mesmo tempo em que ele sabe e ele demonstra sempre, né, ele não finge ser algo que ele não é, ele também sabe que ele é alguém conectado a essas personalidades incríveis. Então, ele tem essa boa fortuna para compartilhar com a gente, na verdade, né? Ele é alguém totalmente conectado, como eu falei, ele é alguém que conquistou o coração de Srila Govinda Maharaj. We have come for reality, not for anything else. And this reality is being presented very cleanly by his heart, through his surrender, through continuing to distribute Guru Maharaj and Gurudev, despite many disturbances which come, which must come in everybody's material life or spiritual life. Things will come. E nós todos, né, estamos buscando a realidade. E Trivikrama Maharaj é um cara sempre aberto a mostrar a realidade, né? Então, ele é extremamente qualificado, extremamente conectado, ele dedicou a vida dele toda a isso. E
apesar de qualquer dificuldade que as pessoas possam ter em relação à personalidade dele, porque ele é uma pessoa de personalidade muito forte, né? Sempre há ali uma conexão verdadeira, sempre há ali a sinceridade, né? E essa glorificação e esse amor dele pelos mestres espirituais, por Srila Gurudeva e Srila Guru Maharaj, sempre estão ali presentes, né? O tempo inteiro na vida dele. Hare Krishna. So this is some matter. Last week I said, or last week I talked and didn't give an opportunity to have some rapport. So on any subject matter, but on this subject matter of seeking for reality, the beautiful, solving this whole existence that we're in. On this subject matter, I'm asking, any of you have any contribution or question or subject matter that you would like me to address today? Então, o Maharaj está dizendo que essas são algumas das palavras, né, que ele tinha para dizer. Hoje é importante a gente lembrar de Trivikrama Maharaj, mas na semana passada ele já disse que ele ficou falando e não deu muita oportunidade para perguntas. Então, sobre esse assunto que a gente está tratando, né, sobre a busca pela realidade, pelo belo, por Krishna, a busca última da vida espiritual, ele quer saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, gostaria de falar alguma coisa ou gostaria que ele falasse sobre alguma coisa específica. Então, se alguém tem alguma pergunta sobre esses assuntos que a gente tem discutido aqui, por favor, agora é uma boa hora. You can put up a physical hand or a digital hand. Yes, Vanessa, first one with a hand. So let us hear from Vanessa. Dhanavat, Madhusudan. Sérgio, vou falar, não vou nem riscar português, não. Eu estava lendo Bhagavad Gita. Você está me ouvindo, Sérgio? Estou te ouvindo. Tá bom esse microfone? Tá bom. Eu estava lendo uma parte do capítulo 2, versículo 11 e 12. Aquela parte que fala assim sobre oferecimento, sacrifício aos semideuses. Aí na partezinha que falava assim que os sacrifícios feitos aos semideuses concederão a você todos os objetos desses frutos que desejar. Como eu entendo isso? Porque pela minha pequenez, eu fiquei entendendo que um oferecimento como um barganha. Primeiro, eu já conversei com você, eu não sei pedir, em orações eu não sei pedir, acho que é errado pedir, eu não sei se o que é bom para mim, se o que eu quero é para mim ou não, mas lendo, deu uma sensação assim, da gente meio que fazer uma negociata, que a gente oferece tal, e pede ali os seus anseios, e foi um termo muito assim, parecendo desfrute mesmo, desfrute material. Eu fiquei muito confusa, porque pareceu que estava colocando como ok, como positivo, você meio que fazer essa troca, né, com a espiritualidade. Como entender isso? Porque a minha pequenez não foi possível. Tá. Não, você está certa mesmo, eu vou perguntar para ele, mas é isso mesmo. So, Maharaj, Vanessa is a little confused about what she read in the second chapter of Sri Gita, when Krishna is talking about negotiating with demigods. She felt that it's some sort of, how would I say that? It's like Krishna is approving this way of dealing, of like asking for something in exchange for something else, this karma kanda thing. And she feels that this is not the proper way, but at the same time, Krishna is telling that this is okay. So she's a little confused about that, this negotiating with the demigods in the karma kanda way. Okay, so first thing is that this is chapter 2, is it that you mentioned? I think so. Yeah. So first thing, this is chapter 2. This is the beginning of the Bhagavad Gita, and it's actually the first instruction in Gita. In essence, it's chapter 1 of Krishna's instruction, because the first chapter is setting the scene. Então, a primeira coisa, né, lembrar que isso que você leu está no capítulo 2. Então, a gente está no comecinho das instruções, né? O primeiro capítulo é mostrando o que está acontecendo, né? Descrevendo o campo de batalha. No capítulo 2, de fato, começam as instruções. Então, lembrar que isso está bem no comecinho.
So this is also spoken in India. You see, if this was mentioned in England, for instance, where I'm something familiar, or Kenya, where I'm something familiar, then we'd think, what about demigods? We don't know anything about demigods. So for us, we'll not understand and think, oh, so we're meant to be offering to the demigods. I thought we're looking for the Supreme Lord. But for India, they're very aware of the gods. They've been visiting, the gods have been visiting India for thousands of years also. E é legal também, né, colocar então um contexto aí histórico e geográfico, porque isso está sendo falado na Índia. Então, quando Krishna fala sobre semideuses, isso é algo é uma coisa com a qual eles estão totalmente familiarizados. Para a gente que veio de outras culturas, se falam em semideuses para a gente é um pouco confuso, porque a gente tem essa ideia, pô, mas a minha relação não é para ser com Deus, com o Senhor Supremo. Então, por que estão falando de semideuses? Mas na Índia, essa é uma relação normal para eles, porque os semideuses, inclusive, estavam ali, né, naquela época, passeando ainda por esse planeta. And the Vedas have much about how to elevate oneself by doing these pious activities and worshipping the devas. The Vedas, the large bulk of it is like that. It's the conclusion of the Veda which comes to, okay, this is all temporary matter. Now come and listen to the real purpose of life. This is Srimad Bhagavatam. Então, os Vedas, né, na sua imensa maioria, lidam exatamente com isso, né? Como você vai fazer para ter uma vida legal, para conseguir ter uma vida próspera, para lidar bem com as forças da natureza, com os diferentes semideuses, e por aí vai. É só na conclusão dos Vedas, especialmente no Srimad Bhagavatam, que você entende que tudo isso é muito legal, mas é temporário, tudo isso vai acabar. Como você desenvolve realmente uma relação eterna com a personalidade suprema, isso vem na conclusão dos Vedas. So at the very beginning of the Gita, Krishna is giving us some understanding. Okay, worshipping the gods, then the prayers, let me see, I mean, something we can find out, you know, the exact things which are being said here. But verse 11 or something. Yeah, well, verse 11. Oh, is it verse 11? But here in chapter 2, I have here about of various purposes achieved by a well or a pond. All the purposes of these wells are achieved better than that by a large expanse of water. Similarly, all the various purposes fulfilled by prayers described by all the Vedas for worshipping the demigods. Those purposes are all fulfilled by worshipping the Supreme Lord. Então, Maharaj, ele está lendo os versos, eu vou parafrasear porque eu estou sem o Gita aqui na minha mão, então espero não cometer nenhuma ofensa, mas basicamente o que esses dois versos estão dizendo é que da mesma forma que aquilo que é atingido por vários pequenos reservatórios de água, naturalmente vai ser atingido por um reservatório muito maior, ou pelo oceano, por algo assim, da mesma forma, todos os benefícios que são atingidos por você oferecer preces aos vários semideuses e conseguir, né, negociar com eles de alguma forma, como os Vedas estimulam, tudo isso vai ser atingido de uma forma muito mais magnânima e instantânea se você simplesmente se render ao Senhor Supremo, a Krishna. And this, I'm looking in the Gita, it's not verse 11, is not this theme. Anyhow, at the very beginning of the Gita, Krishna is giving this understanding that there are the demigods. People are trying to get elevation to higher planets. But everything in Gita is coming to Krishna consciousness, God consciousness. And who is God? Krishna. As Guru Maharaj says, shamelessly, Krishna is saying,
Aham sarvasya prabhavo. And aham, and in different places, he's saying, I am the Supreme Lord. Everything comes from me. And he said, no, nobody else anywhere else says this. So Gita is coming to this, but this is the chapter, the first chapter of Krishna's instruction. Then he's giving some acknowledgement. The devas, they are real, but we shouldn't be sidetracked to the worship of the devas. We should come straight to the Supreme Lord. Então, primeiro eu vou traduzir o que o Maharaj falou aqui, aproximadamente, né? Então, o que ele está dizendo é que nessa parte inicial do Gita, então, Krishna, ele diz, né, que existem os devas, existem esses semideuses, existe uma relação com eles, mas todo o Bhagavad Gita, no final das contas, é voltado para Krishna, para a suprema personalidade de Deus, para esse centro. Então, Krishna, Srila Guru Maharaj, ele diz, né, que Krishna não tem nenhuma vergonha de dizer: eu sou a suprema personalidade de Deus, tudo tem origem em mim, de mim nascem todas as entidades vivas. Então ele fala isso sem nenhuma censura. Então a gente não tem isso declarado assim tão nitidamente, tão diretamente em nenhum outro lugar. Now, Maharaj, I have to say that Vanessa was trying to trick us because she's referring to chapter 3 and not chapter 2. So she's trying to trick us. Is she indeed? With verse 11 of chapter 3. Yeah, 11 and 12. Yeah, I have these right in front of me. Devan bhavayatanena te deva bhavayantu va parasparam bhavayanta shreya param avapsyata, etc. So here the translation is, so where are we? So first of all, coming back to verse 10. In the beginning, Lord Brahma manifested the progeny of the world along with sacrifices. He instructed them thus: take shelter of this religious principle of sacrifice, prosper and flourish. May such service be the bestower of the things you desire. Propitiate the gods by sacrifices, and may they satisfy you by bestowing your desired fruits. In this way, through mutual nourishment, you will be the gainers of great auspiciousness. So this is not Krishna's instruction. Krishna is explaining about the creation, and this is Lord Brahma. He gave that instruction. Então, né, a Vanessa, ela tinha confundido o capítulo, na verdade ela está falando do capítulo 3, e o Maharaj leu os versos 10 e 11 do capítulo 13. Eu vou ler esses versos agora em português aqui. No início da criação, o Senhor Brahma manifestou a progenie do mundo, assim como os sacrifícios. Ele ensinou desta maneira: abriguem-se nestes princípios religiosos do sacrifício, prosperem e floresçam, que tais sacrifícios possam conceder tudo o que desejam. Pacifiquem os semideuses com sacrifícios e que eles possam satisfazê-los concedendo os frutos que desejam. Dessa maneira, através do sustento mútuo, vocês obterão grande auspiciosidade. Fecha aspas. Essas aspas aqui mostram que quem diz isso, na verdade, não é Krishna. Quem diz isso aqui é Brahma. And still, verse 3 is like verse 2. It's still the beginning of the Gita, remember? Então a gente ainda, né, não é o capítulo 2, é o capítulo 3, mas ainda assim é o começo do Gita. Né? And then after this, which is the basis of how to be in harmony, if you like, with the gods and with nature by sacrifice. Whatever is given, we offer back. After all of this, Krishna is then coming to say, Yat karoshi yat ashnashi, yat karoshi, anyway, I forget exact Sanskrit. But then he says, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, you do for me, as we just heard. By serving, by coming to Krishna, all the demigods
are satisfied and more, just like many small ponds. All of this is served by one large pond. So this is preliminary, it's leading up to these statements of Krishna. Então, tudo isso que é falado, né, no início do Bhagavad Gita é algo preliminar, é algo que vai levar até as declarações de Krishna, como essa que o Maharaj citou agora, onde Krishna diz que tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você pensar, todo o seu trabalho, tudo deve ser feito como uma oferenda, como um sacrifício para ele, para o Senhor Krishna. Dessa forma, voltando lá para o capítulo 2, de novo, tudo aquilo que pode ser atingido por pequenos reservatórios pode naturalmente ser nutrido por um reservatório interminável. Então, dessa forma, satisfazendo ao Senhor Supremo, naturalmente todos ficarão satisfeitos, inclusive os semideuses, os devas. So it is bringing us from the Deva worship to the Adi Deva, the original God worship, and this is the worship of Krishna. Então a gente vai sendo levado, né, da adoração aos devas, aos semideuses, para a adoração ao Adideva, né, a origem dos devas. And the whole principle here, which Krishna is explaining, is that if we only take things for ourselves and don't offer them to whom has given them to us, then we are just a thief. But then Krishna is saying, and the example is Govardhan Leela, one big example is Govardhan Leela, that if we offer everything to Krishna, all of the gods are satisfied. Então, o princípio básico do que Krishna está dizendo aqui é que tudo aquilo que a gente recebe, a gente tem que oferecer para a origem que nos deu aquilo. Caso contrário, nós somos apenas ladrões. E um bom exemplo, né, dessa história de como tudo se satisfaz, se a gente satisfaz a Krishna, é o passatempo de Govardhana Lila. The whole of Srimad Bhagavatam is there, and Guru Maharaj explains this. It is all there to make us strong in our faith and understanding that Radha Krishna, this is the topmost worship. Many kinds of worship, but this is the best worship. Yet, in the 9 cantos leading up to the 10th canto, which has much description of Radha and Krishna, in those 9 cantos leading up to that, there's so much preparation to help us understand, get our fundamental understanding firm and strong. E todo o Srimad Bhagavatam, né, é organizado de forma a levar a gente até o entendimento de qual é a adoração mais apropriada, qual é o objeto real da adoração. Então, a gente tem 9 cantos iniciais preparando, criando uma fundação para a gente chegar até o 10º canto, onde a gente vai ter essa revelação, que a adoração mais incrível, mais excelsa que existe, é a adoração de Radha e Krishna. So we can't expect necessarily that from the very first chapter or chapters we're going to be getting the conclusion. This is building us up so that then we come, and in chapter 18 in particular, then we're coming to Savadaman Parityaja Mamikam Sharanang Vraja Aham Tvang Savapavavyo Moksha Yishyami Mashuchaha. Now you've got all this knowledge. Now this is concluding here. Nectar served in a golden pot is one description. Então, a gente não pode esperar, né, que logo nos primeiros capítulos a gente vá ter um pensamento conclusivo. Então, tudo vai crescendo até a gente chegar lá no final do Bhagavad Gita, quando a gente tem Krishna dizendo que, né, agora você ouviu tudo isso, você já sabe tudo isso. Isso é como assim, né, o máximo do conhecimento oferecido num pote de ouro. Então, agora você age de acordo com isso que você já sabe. So keep reading Bhagavad Gita.
you will be fulfilled and very happy. Então, continue lendo Śrīmad Bhagavad Gita, com certeza você vai se nutrir e vai ser muito feliz. And I think Marcia began reading Srimad Bhagavatam, I think she told us a few weeks ago. So you understand, we have to keep reading from beginning. There's a lot to get through before we come to Radha Krishna's special pastimes. Então, ele lembrou, né, que a Márcia comentou que ela começou a ler Śrīmad Bhagavatam, e no dia eu me lembro que ele ficou bastante satisfeito porque ela falou que ela está lendo desde o comecinho, lendo tudo desde o comecinho. Então é importante, com certeza agora ela já percebe o quanto é importante, lendo tudo desde o começo, tentando absorver um pouco mais os conceitos, se manter em boa associação, porque a hora que isso chegar lá na descrição dos passatempos de Radha e Krishna, você já vai ter um pouco mais de clareza. But Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, the extra information, if you like, which is there, is all coming to help us understand the big picture and why we're coming to Krishna conception and the Krishna Seva, service to Krishna. Então, o Śrīmad Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita contém ali as informações fundamentais, né, as informações realmente necessárias para a gente conseguir ter pelo menos uma vaga compreensão de por que a gente está buscando esse conceito Krishna. Porque essa busca pela consciência de Krishna, pelo serviço a Krishna, essas são as literaturas que fazem a gente compreender por que isso é o ponto mais essencial, é aquilo que é o centro do conhecimento védico. So you're on chapter 3, please keep reading, and maybe Marcia is still in canto 1, it's quite possible. Please keep reading. You have thousands of verses to go in Srimad Bhagavatam, and it's not so many verses, I forget how many, well, I think it's 800 verses. In Bhagavad Gita, something quite small, the total number. Então, ele acredita que, primeiro ele falou para Vanessa, né, continuar lendo Bhagavad Gita, né, não parar no capítulo 3, continuar sempre, ler e reler, né, são muitas leituras. E a Márcia também, lendo o Śrīmad Bhagavatam, talvez esteja no canto 1 ainda, tem muitos milhares de versos pela frente. O Bhagavad Gita é bem menor, né? Tem um pouco menos do que 800 versos, mas ainda assim é uma literatura extensa no sentido de que cada vez que você reler, algo diferente vai se revelar ali, com certeza. So we in the West, we can kind of, okay, that's what the Vedic culture was. They're worshipping Lakshmi to get money, worshipping Ganesh to fulfill desires, worshipping such and such. There are 33 million demigods and different advice for getting good husband, a good wife, getting money, for defeating your enemy, for going to higher planets. We don't have that background. So we can come straight to understand, okay, that all exists, but we're coming to the Krishna conception directly. We don't have to kind of filter out things from our childhood and youth that our mommy and daddy told me, do this, do this, do this. Now, Big Daddy is telling us, do this, come to me, Krishna. Então, ele falou que para a gente, às vezes isso é muito diferente, né? Muito distante, essa cultura onde você tem, você ora para Lakshmi, para ela deixar você rico, e ora para Ganesha, para ele remover todos os obstáculos, e ora para algum outro deus ou alguma outra deusa para derrotar todos os seus inimigos, né? A gente tem isso muito distante, mas para eles isso é uma coisa normal. Eu, inclusive, me lembro de um dos guias turísticos lá em Jaipur, dizendo que ele acreditava que dessa forma ele não sobrecarregava nenhum dos deuses. Então, ele dava uma tarefinha para cada um e assim ele não deixava ninguém muito sobrecarregado. E a gente, né, se acostumou a ouvir os nossos pais
explicando para a gente o que era melhor fazer. Olha, faça isso, faça isso, faça aquilo. Agora, na verdade, a gente está tentando buscar uma instrução que vem de algo muito maior, né? Ele chamou de Big Daddy, né? O grande pai, né? A gente está ouvindo de Krishna nas escrituras dizendo para a gente isso é apropriado, aquilo não é apropriado, né? Faça isso que a coisa vai dar certo. Então, é um peso muito maior e a gente tem que entender essa nossa posição, como crianças mesmo, ouvindo instruções e tentando segui-las para melhorar a nossa vida. So Maharaj, I remember that once I believe, I don't remember if it was in Jaipur or Udaipur, but the local guide, he was talking to me about the demigods, and he told me that he felt more comfortable like this because he was able to ask small favors for a million different gods, so none of them would be overcharged. So he felt better, you know. I'm not giving him that much work. It's just a little work and then a little work for the other one and so on. That was the general feeling, you know, for this Hare guy. Krishna. Anyway, let us keep our Krishna consciousness that by putting food to the belly, all of the body is nourished. Yeah. So by putting our seva to Krishna, all of the devas are nourished. They are happy. Então, e a nossa ideia, né, tendo acesso a essa literatura que conclui o pensamento védico, a nossa ideia é exatamente o que o Maharaj falou agora. É assim, a gente entende que nutrindo o estômago, todo o corpo estará nutrido. Regando as raízes das árvores, as árvores estarão nutridas. Então, dessa forma, a gente busca essa consciência de tentar servir a Krishna e não ficar se preocupando com pedir uma coisa para não sei quem, pedir outra coisa para não sei quem, porque isso acaba fazendo com que a gente gaste muito tempo, muita energia que poderia estar dedicada ao serviço a Krishna. E aí, naturalmente, a gente vai ter aquilo que a gente tiver que ter. When I was in India, actually the second time, but the first time with Guru Maharaj in India, the only book I had was Bhagavad Gita. And I read it and read it and read it and read it. And every time it was wonderful. And hence, when we've heard Gurudev later on, in his later years, saying, oh, I've been reading this book all my life and still it is fresh, I can say we get a little touch of that and we advise you to do the same. It is forever our wonderful nourishment. And next time you read Gita, more will come. You say, oh, yes, yes, yes. Então, o Maharaj está dizendo, né, uma coisa que a gente, quem já passou um pouquinho, né, por essa experiência, com certeza percebeu isso, que da segunda vez que ele foi para a Índia, quando ele realmente se encontrou com o Shilashidhar Maharaj, o único livro que ele tinha lido e o único livro que ele estava lendo era o Bhagavad Gita. E que depois disso, muitas outras vezes ele leu o Bhagavad Gita. E que cada vez que ele leu o Bhagavad Gita, algo diferente se manifesta ali. Então, não é um livro como a gente tem, né, esses livros de escola, ou esses romances ou livros intelectuais que, eu li tal livro, né? O Bhagavad Gita não tem muito essa, não, eu já li o Bhagavad Gita. Não existe isso. Quem fala isso, eu já li o Bhagavad Gita, não entendeu o conceito da coisa. Então, várias vezes a gente vai se nutrir ali de novo e cada vez coisas diferentes vão se manifestar. No curso de formação eu tenho essa boa fortuna, né, de reler muitas vezes a parte inicial do Bhagavad Gita com as turmas. E mesmo sendo só a parte inicial, sempre é completamente diferente, com cada turma, com as perguntas que aparecem. Então, é para ser lido e relido para sempre, até o fim, é para abandonar o corpo lendo, é assim, né? So Maharaj, I'm telling them that our approach to the Gita should be totally different from our approach from any book. It's not a book like I read this one. I already read this one. We can never say that we read the Gita because it's always it's always manifesting something different. I have this little fortune to be teaching these teacher training programs, and when we have these first chapters reading for each group,
it's always different. The questions are different. I read it differently. And especially, I have to say, in the past year and a half, where I had this amazing fortune to get in touch with yourself and with Srila Goswami Maharaj, some of the things that you guys say, they come live when I read the Gita again. You know, it's like, wow, this is what they're saying. This is here. I never read this before. Was it written here before? Because my eyes couldn't see that, you know. So it's always fantastic. It's I only have to say thank you. And it is like that with the songs that we sing. In the evening, today we are singing the song. And really, I stopped. I didn't stop the singing, but my mind stopped there and said, oh, this is so beautiful. We sung so many times. And then new things come always. I can just add a little story how I had only the Gita for some time in India, only the Gita. And then Krishna, I say Krishna because he's behind everything, took away even the Gita, and I had nothing except Guru Maharaj. We are just hearing Guru Maharaj, no books, no tapes, no nothing like that. And everything we're just getting by being with Guru Maharaj. And I also think Krishna just wanted us to be like a student with a master, and separately I learn something myself. No, I student to a master, and we do service, and we are hearing from Guru Maharaj. And it was very clean and sweet and beautiful somehow, that life. Então, ele compartilhou mais um pouco da história dele. Ele falou que depois de algum tempo lá na Índia, até mesmo o Bhagavad Gita foi surrupiado dele por Krishna. Até isso Krishna tirou dele. E aí ele ficou sem nada entre aspas, porque ele tinha ali Guru Maharaj, Srila Maharaj. E durante muito tempo ele se tornou isso, um estudante ouvindo, aprendendo e servindo um mestre da maneira mais limpa, mais bonita e mais adequada possível. E é uma vida incrível mesmo. E tudo que ele precisava para se nutrir estava sendo dado naturalmente por Srila Maharaj. And this is what we want to be. We want to actually hear from Guru Maharaj and Gurudev, Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Prabhupada. We want to hear as best we can their message, accept it happily, and engage our heart in these processes of always chanting the names, always trying to see Krishna behind everything, offer our food to him, and make our life successful in a very simple and happy way. E essa é a nossa posição, né? Que a gente quer ouvir as mensagens dadas por esses grandes mestres, né? Srila Govinda Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Srila Prabhupada, e aceitar essas mensagens com o coração aberto, tentar lembrar sempre de Krishna em todas as circunstâncias, oferecer a nossa comida a ele, oferecer a nossa vida a ele, e dessa forma levar uma vida feliz, simples, digna e sempre com a mente voltada para a devoção. And you may ask, how did Krishna take away my Gita? Well, he took away everything from underneath the bench on the train while I was going to Navadip. I had my japa, I had my passport, I had a gamcha around my waist and what I was wearing. That's all I had when I came off the train. And just accepted that, okay, what can I do? And then when I was going to Navadip, and then I lived like that for quite some time. But we're in the temple, we have no anxiety. Então, ele falou que talvez a gente tenha curiosidade de saber em que circunstâncias Krishna levou o Bhagavad Gita dele embora. Ele falou que foi no trem quando ele estava indo para Navadvip, e quando ele chegou em Navadvip, ele percebeu que ele só tinha a roupa que ele estava vestindo, a japa dele e o passaporte, e era tudo que ele tinha. E ele chegou lá com isso, mas ele estava no templo, então ele não tinha nenhuma ansiedade e foi tranquilo para ele chegar só com isso lá. Hare Krishna. Life in India has many twists and turns. You can never be sure what tomorrow brings.
E a vida na Índia, né, tem muitas reviravoltas. Você nunca tem certeza do que vai acontecer a seguir. Vanessa, thank you for your question. This is very good and helps us all understand to keep perspective of what we're reading. The goal and being explained to us is Krishna consciousness, and all of this knowledge will help us to be firmer in our Krishna consciousness with our eyes open. Então, ele agradeceu a Vanessa pela pergunta, porque essa pergunta ajuda a todos nós para a gente entender um pouco mais o que é a consciência de Krishna, né? Que a gente tem essa parte de um conhecimento inicial que vai sendo construído e que vai nos levando a criar com olhos mais abertos a estrutura para a gente entender o que a gente está fazendo. And we will certainly and do certainly keep our respect to every one of the devas on behalf of Krishna in different departments of management. They are managing the universe. And so we have all our full respect to them, just like we have to the king, to the ministers, etc., in a real government. And this is real government of the universe. E é claro que nós temos todo o respeito e todas as reverências para todos os devas, né? Os 33 milhões de devas, porque assim como reis, ministros, né, secretários, eles estão responsáveis por todo o universo. Então, a gente oferece também a eles nosso respeito. All right. Always very happy to be with each of you. Familiar faces coming up week after week. And Prafula Krishna who just sneaked in at the end here in time for me to be able to give my obeisances to him also in his disguise as Felipe. Hare Krishna. So anyway, always very happy to have you all with us here, and my respects to you, my good wishes to each of you, and I'm here to serve. I'm here to serve, to share what our wonderful masters have given to the world, to you. Thank you very much, Maharaj, for once again, we are very happy to be here as well. It's an honor to receive you, and we all chant Jaya Srila Bhaktiranjam Trivikrama, Jaya Srila Bhaktiranjam Madhusudan Maharaj Ki Jai. And also, remember again, Jaya Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj Ki Jai. Yes, Jai, indeed. Thank And you, Jai Maharaj. to all the assembled devotees, Ki Jai, all the assembled sincere seekers, Ki Jai, Jai. and all the infinite number of devotees in the world and in the universe, Ki Jai. Jai. Remember, we're not just one country or one continent or one planet. We're one in the whole universe. Oh my goodness, really? Yes. Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari Bo. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And all glories, Jai to Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, and Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai, and Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. They're all bringing us Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Grand Master Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hari Bol. Thank you all. Best wishes to each one. Please chant Hare Krishna, be happy, and next week we'll meet again happily. Thank you, Maharaj. See you next week. Hari Hari, yes. Hari Bol. Então, só para traduzir esse finalzinho antes de parar a gravação aqui, o Maharaj, então, agradeceu a presença de todos, ele ficou muito feliz, sempre fica muito feliz, ele disse, em já ver tantos rostos familiares, né, tantas pessoas que ele já se acostumou a ver aqui todas as semanas. Ele viu também a chegada do Prafula Krishna Prabhu, mais para o final da reunião, disfarçado ali como Felipe Bindo, atrás da sua foto cabulosa. E ele disse para a gente continuar, sempre se lembrando disso, se lembrar de Krishna, cantar Hare Krishna e ser feliz. Lembrar que a gente não está sozinho, né? Não somos apenas pessoas num país, ou num continente, ou num planeta. Nós estamos tentando nos aproximar das instruções de grandes devotos que estão, né, em todo o universo, no universo de consciência.
Então, seguindo as instruções de Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, Srila Swami Maharaj Prabhupada, que são os servos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, e assim sucessivamente nessa incrível sucessão discipular, nesse parampará eterno, a gente procura de alguma forma manter essa conexão. Então, boa semana a todos. Hare Krishna.